Não sou bonita, mas sei cozinhar, senhor, disse uma jovem rejeitada a um fazendeiro milionário. Você já imaginou uma moça simples, rejeitada em praça pública, desafiar um fazendeiro milionário com apenas uma frase? Pois foi exatamente isso que aconteceu numa pequena cidade do interior do Paraná, nos anos de 1920. Diante de todos, ela encarou aquele homem de braços fortes, chapéu de couro e fama de orgulhoso, e disse com a voz firme: "Não sou bonita, mas sei cozinhar, senhor." A cidade inteira parou. Uns riram, outros se chocaram, mas ninguém poderia imaginar o que viria depois. Um segredo guardado por gerações seria revelado, e o destino dos dois mudaria para sempre. Se inscreva agora, porque o que aconteceu no final, você vai ficar em choque quando descobrir. Naquela manhã abafada de 1923, a pequena cidade de Palmeira, no interior do Paraná, estava em festa. Era dia de feira, e todos os moradores se reuniam na praça principal para vender, comprar e exibir o que tinham de melhor. Havia cheiro de café torrado no ar, cavalos amarrados nos mourões de madeira, barracas de tecido colorido e a cantoria dos violeiros que animavam os passantes. Foi nesse cenário que apareceu Eduardo, um homem de apenas 27 anos, dono de uma das maiores fazendas de gado da região. Chapéu de couro bem alinhado, camisa clara dobrada nos braços fortes e músculos trabalhados no lombo do cavalo. Eduardo não passava despercebido. As moças ajeitavam os vestidos e se aproximavam, tentando chamar atenção. Ele tinha fama de ser bonito, rico e inacessível. Mas ali, entre tantas mulheres, estava Isadora. Uma jovem de 21 anos, vestida de forma simples, com o cabelo preso num coque desajeitado. Ela não tinha a beleza que costumava atrair olhares. Pelo contrário, já estava acostumada com os cochichos maldosos das vizinhas e as risadas escondidas. Naquele instante, tomada por uma coragem que nem ela sabia de onde vinha, Isadora atravessou a praça em direção a Eduardo. A multidão começou a se calar. Uns acharam engraçado, outros torceram o nariz. E quando parou diante dele, encarando aquele homem altivo, ela disse com a voz firme, mas trêmula: "Não sou bonita, mas sei cozinhar, senhor." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo arqueou uma sobrancelha, surpreso. Alguns rapazes riram alto, debochando. Uma das pretendentes dele, com vestido vermelho e sorriso de escárnio, sussurrou para todos ouvirem: "Essa aí enlouqueceu." Eduardo respirou fundo e, com a frieza de quem carrega o orgulho como armadura, respondeu: "Moça, eu não preciso de cozinha. Tenho de sobra na minha fazenda. E beleza? Ah, essa sim é o que falta por aqui." A risada da praça ecoou. Isadora baixou os olhos, sentindo a pele queimar de vergonha. Mas antes de virar as costas, ainda encarou o fazendeiro e, num sussurro que só ele ouviu, completou: "Um dia o senhor vai lembrar das minhas palavras." E saiu. Ninguém naquela praça imaginava que aquela frase, simples e rejeitada, seria o início de uma história que mudaria o destino dos dois para sempre. A feira terminou naquele dia, mas as palavras de Isadora continuaram ecoando na mente de Eduardo. Não era comum alguém falar com ele daquele jeito. Geralmente, todos se curvavam, tentavam agradar, bajulavam, pois sabiam que sua fortuna podia abrir portas, mas uma moça simples, sem beleza que chamasse atenção, o desafiar com tamanha ousadia, isso feria o orgulho dele. Naquela mesma noite, Eduardo voltou para sua fazenda. Era uma casa grande, cercada por terras que pareciam não ter fim. Tinha bois, cavalos, dezenas de empregados, tudo aquilo que muitos sonhavam em ter. Mas quando tirou o chapéu e se olhou no espelho da sala, percebeu o vazio que carregava. "O que essa menina quis dizer com aquilo?" murmurou, jogando o chapéu sobre a mesa. Na cozinha, Luzia, a governanta da fazenda, uma mulher de 50 anos que o criara desde menino, respondeu com firmeza: "Talvez ela só tenha dito a verdade, doutor Eduardo. Beleza some com o tempo, mas quem sabe cozinhar? E quem sabe amar? Isso é pro resto da vida." Eduardo riu irônico.
Ora, Luzia, não venha com esses sermões. Você mesma sabe, aqui na região, ninguém olha duas vezes para uma moça como aquela. A governanta não abaixou a cabeça. Mas o senhor olhou. Está até agora remoendo o que ela disse. Eduardo ficou em silêncio. Não admitiria, mas a verdade estava ali. Apesar da rejeição que demonstrou em público, a lembrança daquela frase mexia com algo dentro dele. Os dias passaram e Eduardo continuou sua rotina. Administrava o gado, organizava a venda de couro, lidava com capatazes e negócios. Mas à noite, na solidão da grande casa, o eco da praça voltava. Ele lembrava do olhar firme de Isadora, da maneira como ela sustentou a vergonha e mesmo assim não recuou. Numa das reuniões de negócios, um de seus sócios comentou em tom debochado: "Fiquei sabendo que andaram lhe oferecendo cozinha na feira, Eduardo. Por que não aceitou? Dizem que a moça é feia, mas que comida boa não falta na panela dela." As risadas ecoaram na sala. Eduardo, contrariado, apenas respondeu: "Eu não negocio com gente que não sabe o próprio valor." Mas, no fundo, aquela frase era para ele mesmo. Quem realmente não sabia reconhecer valor era ele. Nessa época, apesar de sua riqueza, Eduardo vivia só. Já havia se envolvido com algumas mulheres, mas nunca passou de casos passageiros, sempre movidos pela beleza ou interesse. Nenhum sentimento verdadeiro. Ele carregava uma dureza no coração que ninguém conseguia atravessar. E foi justamente essa dureza que o levaria, mais cedo ou mais tarde, a provar do amargo da vida. Porque o destino, meus amigos, não perdoa o orgulho. E é nesse ponto que a história começa a mudar. O orgulho de Eduardo será colocado à prova. E ele descobrirá que riqueza nenhuma compra a presença de alguém disposto a estar ao seu lado no sofrimento. Agora me diga, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber quem nos acompanha aqui. Na mesma noite em que foi humilhada na feira, Isadora voltou para a pequena pensão onde trabalhava como ajudante de cozinha. As mãos ainda tremiam, não pela coragem que tivera, mas pela vergonha que a seguiu até em casa. Caminhou pelas ruas de terra batida com o vestido empoeirado, ouvindo as últimas risadas que ainda ecoavam das esquinas. Ao entrar pela porta dos fundos da pensão, sua tia, Dona Lourdes, uma senhora rígida que administrava o lugar, olhou-a com reprovação. "Menina, o que foi que você aprontou na praça?" "Estão dizendo que se meteu a falar com o doutor Eduardo." Isadora abaixou a cabeça, tentando disfarçar as lágrimas. "Só falei a verdade, tia. Não sou bonita, mas sei cozinhar." Dona Lourdes suspirou fundo e balançou a cabeça, como quem já perdeu as esperanças. "Isadora, o mundo não é justo com quem fala o que pensa, e ainda mais com quem nasceu sem os encantos que o povo valoriza." Aquelas palavras doíam, mas não eram novidade. Desde cedo, Isadora convivia com os olhares atravessados e as comparações cruéis. Outras moças da cidade tinham vestidos novos, sorrisos admirados e convites para bailes. Ela, por outro lado, se escondia entre panelas e costuras, sempre à sombra de alguém. Na madrugada, sozinha no quarto pequeno, acendeu uma lamparina e puxou debaixo do colchão o que mais guardava com carinho. Um caderno antigo de capa gasta. Era a herança de sua mãe, falecida anos atrás. Ali dentro havia receitas escritas à mão, mas também anotações misteriosas, quase como se fossem mapas. Lembrou-se das últimas palavras da mãe no leito de morte. "Filha, um dia você vai entregar isso à pessoa certa. Não antes, não por vaidade, mas quando o coração dele estiver pronto. Nesse caderno está o que pode mudar destinos." Isadora acariciou a capa com os dedos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mãe, eu não sei se vou aguentar tanto desprezo." Foi nesse instante que bateu à porta do quarto a pequena Cacilda, filha de uma das cozinheiras da pensão, que tinha apenas 9 anos. Apesar de ser criança, era a única que oferecia a Isadora o carinho que lhe faltava. "Dona Isa, não chora não. Eu gosto da senhora. Um dia vão ver como sua comida é boa."
Isadora a abraçou forte, tentando se consolar naquele gesto. Obrigada, pequena. É a sua amizade que me sustenta. E assim, naquela noite silenciosa, enquanto a cidade dormia, Isadora decidiu que não deixaria a humilhação da feira definir sua vida. Mas também sabia que o destino, cedo ou tarde, a colocaria novamente frente a frente com Eduardo. E quando esse dia chegasse, algo muito maior do que uma simples refeição mudaria para sempre a história dos dois. A tarde caía pesada quando o céu do interior se fechou num cinza de chumbo. O vento vergava as copas das araucárias e o cheiro de terra molhada anunciava o temporal. Eduardo vinha a galope pela estrada de barro, tentando alcançar a fazenda antes da água desabar. Mas a ponte de madeira sobre o córrego estava quebrada, levada pela enxurrada da noite anterior. Não havia passagem. Do outro lado da estrada, uma luz vacilante tremia na fachada de uma pensão, a estalagem São Bartolomeu. Ele amarrou o cavalo sob o beiral e bateu a porta com o punho. Dona Lourdes apareceu, fechando o chale no peito. Quem é? Eduardo Amaral. Preciso de abrigo. A ponte caiu. O senhor sabe que aqui é casa de família. Ela começou, dura. Paga-se o que for preciso e não quero favores. Cortou ele, molhado até os ossos, o chapéu pingando. Uma trovoada estourou tão perto que a casa tremeu. Dona Lourdes abriu caminho contrariada. Entre, homem! Senão o senhor pega uma pneumonia. Lá nos fundos, na cozinha, Isadora mexia uma panela grande de carne de panela com cheiro verde, enquanto um angu grosso soltava bolhas e um tacho de pinhão chiava na chapa. O barulho do temporal abafou seus pensamentos, mas quando ouviu a voz de Eduardo na sala, a colher gelou em sua mão. O coração disparou como se quisesse fugir da garganta. Tia, quem é? Sussurrou para Dona Lourdes quando ela entrou no cômodo. O dono do mundo, respondeu amarga. Vai precisar comer. Faça um prato e me entregue. Eu levo, disse Isadora, respirando fundo, como quem decide não correr de uma dor antiga. Na sala, Eduardo tentava se aquecer junto ao fogão a lenha, esfregando as mãos. Luzes de lamparina projetavam sombras no teto. A água do chapéu formava uma poça no assoalho. Ele ouviu passos próximos, ergueu os olhos e o tempo pareceu hesitar. Era ela. Os cabelos presos sem capricho, vestido simples, a mesma firmeza no olhar que ele fingia ter esquecido. Isadora colocou o prato diante dele sem tremer a mão. A comida está quente. O senhor vai se sentir melhor. Quem cozinhou? Eduardo perguntou, não como dono, mas como homem surpreendido pelo aroma que lembrava afeto antigo. Fui eu. Houve um silêncio que nem o temporal conseguiu preencher. Eduardo sustentou o olhar dela por um instante a mais do que devia. Pegou o garfo, cortou a carne macia, provou. O caldo cominho e... Alho percorreu a garganta feito lembrança. Uma memória súbita de infância o empurrou de volta ao terreiro da casa antiga, a voz da mãe chamando para a mesa. Sentiu uma fisgada no peito que não era dor física. Está... Ele procurou a palavra certa, o orgulho brigando com a gratidão. Está boa. Isadora não se curvou ao elogio. A comida não precisa ser bonita para ser boa, senhor. Precisa ser sincera. Um trovão ribombou e, de repente, uma telha desprendeu do madeirame, despencando sobre a bancada da cozinha. O estalo fez todos sobressaltarem. Dona Lourdes gritou. Isadora instintivamente correu para segurar a travessa antes que caísse no chão, mas uma ripa solta desabou da cumeeira. Eduardo foi mais rápido, avançou e a puxou para baixo do seu braço, protegendo-a. A madeira bateu no ombro dele. Está ferido, Isadora exclamou, vendo o sangue abrir caminho na camisa. Não é nada, ele rosnou, tentando esconder a dor. Sente-se, agora. Ela foi até o armário, pegou álcool, um pano, limpo e folhas secas de guaco, que guardava num envelope de papel. Molhou o tecido e limpou o corte com firmeza. Eduardo cerrou os dentes, mas não recuou.
Estavam tão próximos que ela sentiu o cheiro de chuva misturado ao couro molhado do chapéu. Ele percebeu o perfume discreto de sabão de coco dos cabelos dela. O senhor é teimoso. E você, atrevida, ele retrucou, sem raiva verdadeira. Se não fosse, agora o senhor estaria debaixo daquela ripa. Dona Lourdes, ainda ofegante, apareceu à porta. A tempestade não vai dar trégua. Doutor Eduardo vai ter de pernoitar. O quarto do fundo está limpo. Pago em dobro, respondeu ele, ainda com os olhos presos nos de Isadora. Dinheiro não limpa sangue, retrucou a tia. Boa educação, sim. A governanta da fazenda, Luzia, que viera na mesma estrada atrás dele e também ficara retida, entrou nesse momento sacudindo a capa encharcada. Eu não acredito, disse, olhando a cena. O mundo dá voltas mesmo. Luzia, fez Eduardo num tom de aviso, como se pedisse que ela nada comentasse. Mas Luzia tinha visto tudo, o cuidado de Isadora, a rigidez dele quebrando um fio, e guardou para si um entendimento silencioso. Mais tarde, quando o vento cedeu por alguns minutos, Isadora voltou à cozinha para recolher as panelas. Eduardo estava na porta, o ombro enfaixado, o chapéu nas mãos. Ele parecia maior e, ao mesmo tempo, menos invencível. Sobre a feira, começou, a voz mais baixa do que a lembrança permitia. Eu fui imprudente. O senhor foi cruel, ela corrigiu, sem ódio, só cansada. Talvez eu tenha me acostumado demais com gente que fala o que eu quero ouvir. Pois é, a vida não costuma perguntar se a gente está pronto para escutar o que precisa. Ele respirou. O barulho do temporal retomou fôlego, tambores no telhado. Essa comida tem algo que eu... Ele procurou palavras e ficou mudo, como se reconhecesse naquele prato uma resposta que não sabia formular. Nem tudo que alimenta a boca aparece no espelho, disse. Isadora, colocando o caderno velho sobre a mesa por um segundo para pegar um pano. Percebendo o olhar de Eduardo, ela foi rápida. Guardou-o de novo, junto ao peito. Que livro é esse? Um pedaço da minha história. E história a gente só mostra quando o outro merece. A frase ficou pendurada no ar, junto do cheiro de pinhão e lenha. Eduardo, pela primeira vez, não tinha réplica pronta. Viu-se diante de um limite que não se atravessa com dinheiro nem com força no braço. A madrugada os encontrou em lados opostos da mesma casa, acordados. Ele, descobrindo que o silêncio pode ser rumor de culpa. Ela, segurando o caderno como quem segura um destino. O temporal, enfim, tinha forçado o encontro que a feira adiou. Mas o que veio com a chuva ainda estava por dizer. Uma estrada de dor os uniria, e nenhum dos dois sairia o mesmo quando o sol voltasse. Se este capítulo prendeu você e quer que eu continue, deixe seu like. Isso ajuda muito a levar essa história adiante para mais pessoas. Ah! Tempestade passou, mas a lembrança daquela noite permaneceu viva dentro de Isadora. Ela sabia que algo havia mudado. Eduardo, mesmo com toda a sua altivez, tinha baixado a guarda, e por um instante ela enxergara nele um homem de carne e osso. Não apenas o fazendeiro que todos temiam ou bajulavam, mas junto desse vislumbre de humanidade veio também o peso do segredo que carregava. O caderno antigo de sua mãe. Numa manhã silenciosa, Isadora acordou cedo e, ainda com o rosto marcado pela noite dormida, abriu novamente o caderno à luz fraca da lamparina. Ali, entre as receitas de feijão tropeiro, de bolo de milho e de carne assada, havia anotações que não combinavam com culinária. Símbolos estranhos, riscos de mapas, coordenadas, referências a terras afastadas e a algo chamado Pedras da Fortuna. Lembrou-se, como um sussurro que voltava da memória, das palavras da mãe no último dia de vida. Filha, não entregue esse segredo a qualquer um. Um dia, seu coração vai reconhecer aquele que merece. Ele não vai vir em festa nem em alegria, ele vai chegar com dor. Só quando a dor unir vocês, entregue o que guardei. Essa será a sua recompensa e também a dele. Isadora fechou o caderno com força.
como se quisesse trancar junto o peso daquela herança. Não era só um livro de receitas, era um testamento. Algo que poderia mudar destinos, mas também trazer cobiça e destruição. Na fazenda, Eduardo também não encontrava sossego. O corte no ombro ainda doía, mas não era nada perto da inquietação que Isadora lhe deixara. Ele, acostumado a decidir tudo sozinho, agora se via lembrando do cheiro do guisado, do jeito firme com que ela cuidara de seu ferimento e até daquela frase: história, a gente só mostra quando o outro merece. Certo dia, em conversa com Luzia, a governanta, Eduardo deixou escapar: aquela moça não me sai da cabeça, mas há algo nela que não sei explicar. É porque o senhor não está acostumado com gente sincera, retrucou Luzia. Quem fala a verdade incomoda, quem ama de verdade assusta. Amor? Eduardo riu, irônico, tentando se proteger. Eu não falei em amor, mas seu silêncio falou, disse Luzia, deixando-o sem resposta. Enquanto isso, na pensão, Isadora enfrentava a língua afiada das outras mulheres. Uma delas, Ivone, moça bonita que vivia de se exibir para conquistar pretendentes, não perdia a chance de provocar. Então, Isa, já conquistou o coração do doutor com seu feijão ralo? Ou ele ainda prefere quem tem mais espelho do que... E panela? Isadora respirava fundo, engolia seco e fingia não ouvir. Mas à noite, sozinha, o coração doía. Sabia que ainda seria alvo de muitas humilhações, mas também sabia que algo a mais estava por vir. O destino, de algum jeito, a colocaria novamente diante de Eduardo. E quando esse dia chegasse, a dor não seria mais só dela, seria deles dois. E junto dessa dor, viria a revelação do segredo guardado no caderno. O segredo que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. O tempo foi passando e a vida parecia voltar à rotina. Mas a paz nunca dura muito quando há riqueza e orgulho no caminho. Naquela mesma região, trabalhava Otacílio, capataz de uma fazenda vizinha. Homem de quase 30 anos, rosto marcado pelo sol, olhar sempre desconfiado. Era conhecido pela ambição desmedida. Não se contentava em ser empregado, sonhava em ter terras próprias e poder sobre os outros. Otacílio já nutria uma inveja antiga por Eduardo. Via no jovem fazendeiro aquilo que mais odiava: beleza, riqueza e prestígio. Mas o que mais o incomodava era perceber que Eduardo carregava tudo isso como se fosse natural, enquanto ele, Otacílio, precisava suar e trapacear para alcançar cada migalha. Foi numa noite de bebedeira, numa venda da cidade, que ouviu cochichos sobre Isadora. 2 homens riam comentando a cena da feira. Aquela Isadora é doida. Imagina dizer aquilo na cara do Eduardo no meio da praça. Doida nada. Tem é coragem. E dizem que a moça carrega um segredo da mãe morta. Que segredo? Não sei bem. Só sei que tem a ver com umas terras antigas, talvez riqueza escondida. Otacílio, que já tinha ouvido falar do caderno misterioso que Isadora guardava, viu naquele rumor uma oportunidade. Se havia algo de valor ali, usaria a moça para chegar ao que tanto desejava. Dias depois, apareceu na pensão fingindo gentileza. Sentou-se à mesa, pediu um prato de comida e esperou que Isadora viesse servi-lo. Boa tarde, moça. Dizem que sua comida é a melhor da região. Vim conferir. O senhor quer comer ou quer fofoca? Respondeu ela, sem levantar os olhos. Só quero conhecer melhor quem teve coragem de falar na cara do Eduardo o que ninguém ousaria. Isadora sentiu o tom insinuoso e gelou por dentro, mas se manteve firme. O que disse foi verdade, e não me arrependo. Ah, mas talvez devesse. Gente poderosa não gosta de ser afrontada. Eduardo pode até não ter mostrado, mas essas coisas marcam. Ela franziu a testa. O senhor não entende nada do que fala. Talvez entenda mais do... Otacílio sorriu de canto. Sei que você guarda um segredo, algo que sua mãe deixou. Isadora deixou cair a colher que segurava. Olhou para ele assustada. Quem lhe disse isso? O vento da cidade sopra para todos os ouvidos.
Se eu fosse você, me cuidava. Tem gente que faria de tudo para pôr as mãos nesse tal caderno. Ele se levantou, pagou a conta e, antes de sair, se inclinou próximo dela. Pense bem, Isadora. Eu posso ser seu aliado ou seu pior inimigo. Quando ele saiu, o coração da moça disparava. Segurou o avental contra o peito, como se quisesse proteger não só o corpo, mas também o segredo. Naquela noite, Isadora rezou baixinho, pedindo forças. O medo de Otacílio se misturava à lembrança de Eduardo. De um lado, a ameaça de um homem perigoso. Do outro, o orgulho de alguém que ainda não sabia enxergar nela o que realmente valia. Mas a vida estava prestes a se encarregar de unir todos esses caminhos, e não seria por acaso. O sofrimento se aproximava como uma sombra que ninguém poderia deter. Agora me diga, você conseguiria viver naquela época com tanta dureza e perigo? Deixa nos comentários, quero saber. Os dias seguintes trouxeram um sol duro, desses que racham a terra e testam a paciência. Na fazenda, Eduardo cavalgava cedo, distribuía ordens, conferia o gado, falava alto com os peões, exigia mais do que o normal. Luzia percebeu. Quando ele queria abafar um sentimento, estourava no trabalho. O senhor vai gastar o cavalo antes do dia acabar, disse ela, levando-lhe água fresca. Melhor gastar o cavalo do que pensar demais, respondeu seco. Pensar não mata, Eduardo. O que mata é o orgulho. Ele virou o rosto. Não queria conversa. Mas, no silêncio do quarto, à noite, pegava-se lembrando do toque de Isadora no ferimento, da frase dela sobre história que só se mostra a quem merece. Aquilo o irritava. Sentia-se puxado para perto e empurrado para longe ao mesmo tempo. Na cidade, Isadora seguia sua vida na pensão, fingindo normalidade. Costurava, ensinava a pequena Cacilda a ler sílabas com jornais antigos. Por dentro, porém, vivia o peso da ameaça de Otacílio. Olhava a rua pela fresta da janela, desconfiada de cada passo estranho. O caderno passou a dormir debaixo do travesseiro. Numa tarde, Otacílio reapareceu, chapéu baixo, sorriso torto. Vim provar o café, disse, entrando sem ser convidado. Aqui ninguém entra sem bater, retrucou Isadora firme. Bati no destino. Ele abriu a porta, respondeu sentando-se. A gente precisa conversar. Não temos nada a conversar. Tem, sim. Ou prefere que eu conte pela cidade que você esconde um mapa? O senhor não sabe do que fala. Sei o bastante para saber que tem ouro nessa história. E sei mais. Eduardo não é homem para você. Vai te usar e te largar. Comigo as coisas podem ser úteis. Úteis para quem? Ela estreitou os olhos. Para nós dois, se você for esperta. Isadora engoliu o medo. Manteve a voz baixa, mas firme. O que eu tenho não se compra nem se divide com ameaça. Saia da minha cozinha. Otacílio se inclinou, quase roçando o rosto no dela. Vai ser do meu jeito, cedo ou tarde. Ele saiu deixando um rastro de desrespeito no ar. Isadora respirou, como quem volta à superfície depois de quase se afogar. Queria contar a alguém, mas a quem? Dona Lourdes, áspera, diria para ela não se meter com gente grande. E Eduardo? Eduardo era um enigma de orgulho. Procurá-lo seria se expor a novo desprezo. No mesmo dia, Eduardo apareceu na pensão ao cair da tarde. Trazia o corpo cansado e um embrulho simples. Vim pagar a estadia daquela noite e estendeu o pacote. Trouxe um queijo da fazenda. Para a cozinha. Dona Lourdes cruzou os braços. Seu dinheiro é bem-vindo. Seu orgulho não. Dona Lourdes... Ele respirou fundo. Eu devo um pedido de desculpas à sua sobrinha. Isadora surgiu à porta, o avental manchado de caldo. Não esperava vê-lo. O olhar de ambos vacilou por um segundo. Não precisava trazer nada, disse ela. Precisa. Sim, eu errei na feira. Eu... Procurou palavras que não costumava usar. Fui pequeno. Palavras pesam menos que atitudes, respondeu Isadora sem dureza, mas sem abrir a guarda. Antes que Eduardo pudesse insistir, a rua chamou a atenção de todos. Otacílio conversava com dois homens na esquina, apontando para a pensão. O olhar dele encontrou o de Eduardo e se prendeu, provocativo.
Eduardo sentiu o estômago enrijecer. Quem é? Perguntou, apesar de já desconfiar. Um incômodo, disse Mas Isadora. eu sei me cuidar. Ninguém incomoda você sem incomodar a mim. Saiu da boca de Eduardo sem que ele pensasse. Percebeu tarde demais o que dissera. O senhor não manda na minha vida. Ela cortou, seca. E não quero briga na minha porta. Eduardo mordeu a resposta. O orgulho queria avançar. A fascinação queria proteger. Ficou entre uma coisa e outra, imóvel, enquanto o sol baixava, dourando a poeira da rua. Nos dias seguintes, Otacílio aumentou o cerco. Aparecia em todo lugar em que Isadora ia. Na venda, no poço, na igreja. Às vezes apenas olhava. Outras soltava insinuações. Uma tarde ele a encurralou no beco estreito entre a pensão e a casa do sapateiro. Chega disso, disse ele com a mão no braço dela. Me mostra esse caderno. Tire a mão de mim. Isadora tentou se soltar. Mostra, Isadora. A gente encontra as pedras, divide meio a meio. Eu preferia passar fome a dividir qualquer coisa com você. Um movimento rápido tirou Isadora do aperto. Eduardo, vindo da rua, agarrou o punho de Otacílio e o torceu para baixo. Solta! Está defendendo a cozinheira, fazendeiro, ironizou o capataz. Cuidado para não sujar as botas. Sujeira é o que você faz, respondeu Eduardo, os olhos frios. A cidade toda conhece sua fama. Otacílio sorriu, sem dor. E conhece a sua também. Rico que acha que tudo é dele, até a moça. Isadora não é minha, é livre. E você vai mantê-la em paz. Ou o quê? Desafiou. Eduardo o soltou, empurrando-o para trás. Ou eu coloco fora daqui, e se eu não colocar, a lei coloca. Otacílio ajeitou o chapéu, rindo de canto. A lei? Aqui a lei usa esporas. Boa sorte, doutor. Ele se afastou, deixando um fio de ameaça no ar. Eduardo virou-se para Isadora. Ela estava pálida, mas firme. Eu disse que não queria briga, falou a voz baixa. Eu não podia assistir calado. Às vezes calar é o que evita a tragédia. Às vezes calar é o que convida à tragédia, retrucou Eduardo, ainda com a respiração pesada. Eu me importo. Houve um silêncio estranho, como se ambos tivessem pisado numa terra nova. Isadora segurou o avental com força. Importar-se não é o mesmo que mandar. Eu sei, respondeu ele, surpreso consigo mesmo por dizer isso. E vou provar. Naquela noite, Eduardo convocou 2 homens de confiança e foi até a delegacia do distrito. Registrou uma queixa contra Otacílio por importunação e ameaça. O delegado, um sujeito preguiçoso, coçou a barba. Eduardo, você sabe, Otacílio presta serviços para meio mundo. Não posso prender um homem por olhar torto. Não é olhar torto, insistiu. É assédio, é ameaça. Vou tomar providências, disse o delegado sem se levantar. Luzia, que acompanhava, lançou um olhar de quem conhecia bem aquela promessa vazia. Na pensão, Isadora se fechou no quarto e abriu o caderno. As anotações pareciam mais pesadas do que nunca. Passou os dedos pelos símbolos e pelas linhas do mapa, tentando entender o impulso da mãe ao deixar aquilo em suas mãos. Sentia-se encurralada entre 2 forças, a ambição de um homem perigoso e a proteção de outro que ainda aprendia a humildade. Chorou em silêncio, sem soluço, como chora quem aprendeu a sofrer calada. No dia seguinte, Eduardo apareceu cedo, com uma proposta atravessada na garganta. Eu queria contratar seus serviços, alguns dias só, para cozinhar na fazenda. Na sua casa? Isadora franziu o senho. Na minha casa. Para um evento. Tenho compradores de gado chegando. O senhor tem cozinheiras? Tenho, mas eu quero... Ele se corrigiu. Eu preciso do seu tempero. Isadora percebeu o esforço que havia naquelas palavras. Respirou fundo. Se eu for, vou como profissional. E com condições. Quais? Respeito, pagamento justo. E... hesitou. A segurança de que Otacílio não vai pôr os pés lá. Isso eu garanto. Dona Lourdes, que escutava da porta, pigarreou.
E eu garanto que, se mexer com a minha menina, eu vou à cidade inteira contar o passado do senhor, que eu conheço de cabo a rabo. Senhora tem minha palavra, disse Eduardo, mais sério do que de costume. Isadora concordou, não por ambição, mas por uma intuição que vinha de longe, talvez da voz da mãe. O coração dele vai chegar com dor. Havia dor ali. Ela via, e sem perceber, deixava-se arrastar por uma corrente maior do que as vontades de cada um. Na fazenda, os dias que se seguiram foram de trabalho e tensão. Isadora ocupou a cozinha como uma regente. Dirigiu panelas, orientou ajudantes, temperou carnes, provou caldos. Os peões, primeiro desconfiados, logo se renderam ao cheiro que vinha do fogão. Eduardo circulava pela casa, fingindo indiferença. Mas parava na porta da cozinha, olhando aquela mulher que mudava o humor de um lugar inteiro com uma concha na mão. Ao cair da tarde, num momento raro de descanso, ele se aproximou com cuidado. "Posso?" perguntou, apontando para o banco ao lado do fogão. "Pode?" respondeu ela sem tirar os olhos da panela. Ficaram um tempo em silêncio. O crepitar da lenha falava "eu por eles". Enfim, Eduardo disse: "Às vezes, eu não sei como falar sem ferir. Então escute antes", disse Isadora, simples. "Escutar é o que ensina a falar. Eu tenho tentado. Com você, eu tenho tentado." Isadora ergueu os olhos. Havia cansaço ali, havia ferida, mas havia também algo novo. Um homem desaprendendo a ser dono para reaprender a ser gente. Se tentar de verdade, vai acertar. Do lado de fora, no limite da cerca, um vulto observava. Otacílio, encostado numa árvore, ruminava ódio. Visão de Eduardo e Isadora, sob a mesma luz do fogo, atiçou sua raiva. Cuspiu no chão e cuspiu uma promessa. Se ele não cair pelo orgulho, cai pela perda. A noite engoliu o juramento. E a história, que já trazia dor suficiente, preparava uma ferida maior. Porque a fascinação de Eduardo era, sim, o início de um caminho. Mas o caminho que leva dois corações a se encontrarem, às vezes, passa pelo escuro. E o escuro já estava à espreita. Na fazenda, a rotina parecia finalmente encontrar equilíbrio. Isadora passava os dias entre as panelas, liderando a cozinha como se tivesse nascido para aquilo. Eduardo, embora mantivesse sua postura firme, cada vez mais buscava pretextos para se aproximar, seja provando um caldo, seja levando elogios disfarçados. Os empregados já percebiam, algo diferente acontecia ali. Mas o coração de Isadora não encontrava descanso. Todas as noites, quando a casa se aquietava, ela fechava-se no quarto simples que ocupava nos fundos e tirava o velho caderno debaixo do travesseiro. As páginas amareladas traziam o peso de uma promessa que ainda não tinha coragem de cumprir. Uma madrugada, enquanto folheava aquelas linhas, Eduardo bateu à porta. A lamparina tremeluziu, denunciando sua presença. "Está acordada a essas horas?" perguntou do corredor. "Cozinheira não dorme cedo. Sempre tem algo a preparar para o dia seguinte. Posso entrar?" Houve um silêncio. Por fim, Isadora respondeu: "Pode." Eduardo entrou devagar. Os olhos dele logo perceberam... Caderno aberto sobre a mesa. Símbolos, rabiscos de mapas e receitas se misturavam como se guardassem um segredo maior. "Que livro é esse?" perguntou curioso. "É o que restou da minha mãe. Um pedaço dela que ficou comigo. Parece mais do que receitas. Tem coisas aqui que nem eu compreendo por inteiro." Eduardo se aproximou, mas Isadora fechou o caderno de súbito, apertando-o contra o peito. "Isso não é para todos." "E eu sou todos?" ele perguntou ferido, mas sem erguer a voz. "O senhor ainda não é quem precisa ser para entender o que está escrito aqui." Aquelas palavras calaram fundo em Eduardo. Ele, acostumado a ser dono de terras, de gado, de gente que se curvava, ouvindo que não era digno de conhecer um simples caderno. "Então eu lhe pergunto", disse ele encarando-a, "o que é preciso para ser digno? Dor. Só a dor ensina o que o ouro e o poder não ensinam." Aquela frase ficou gravada como ferro em brasa no coração dele. Nos dias que se seguiram, Eduardo não
Conseguia afastar a sensação de que havia algo muito maior na ligação de Isadora com aquele caderno. Via-a cozinhando, sorrindo às vezes para Cacilda, ensinando a pequena a cortar legumes, e se perguntava como uma mulher tão rejeitada pela cidade carregava tamanha força dentro de si. Mas, ao mesmo tempo, Otacílio rondava cada vez mais perto. Observava de longe, espreitava nos bailes, surgia de repente nos caminhos. Ele também ouvira os rumores sobre o tal caderno, e agora estava convencido. Isadora escondia um mapa de riquezas enterradas, terras com pedras preciosas, algo que poderia mudar a vida de quem o tivesse em mãos. Uma tarde, enquanto Eduardo estava fora negociando gado, Otacílio invadiu os arredores da fazenda. Encontrou Isadora no quintal, recolhendo ervas para tempero. Não adianta se esconder, Isadora. Eu sei que você tem o que eu procuro. Eu não tenho nada que lhe pertença. O caderno me entrega e eu sumo da sua vida. Isadora encarou-o, firme, mesmo com o medo, latejando por dentro. Esse caderno não está à venda. E se o senhor tentar de novo, vai descobrir o que acontece com quem mexe com coisa sagrada. Otacílio riu, um riso debochado e frio. Pois então que venha a dor. Se não vai me dar por bem, eu tomo por mal. Ele se afastou, montando no cavalo, mas deixou o aviso no ar. Aquele segredo não estava seguro. E foi assim que a sombra do destino começou a crescer sobre os dois. O caderno, guardado há tantos anos, começava a despertar cobiça e ameaça. E Eduardo, ainda sem compreender por inteiro, estava prestes a descobrir que o maior valor daquela mulher não estava na panela, nem no rosto, mas na coragem de guardar um legado que poderia salvar ou destruir vidas. E você, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história dessa época que você vai amar reviver junto comigo. A noite caiu seca, sem vento, dessas que parecem guardar o fôlego antes de uma tragédia. Na varanda da casa grande, a lamparina fazia círculos de luz no assoalho. Isadora terminava de fechar a cozinha quando ouviu ao longe um barulho estranho, como trovão sem céu carregado. Primeiro um estalo, depois outro, e então o latido aflito dos cães. Alguma coisa não está certa, murmurou, enxugando as mãos no avental. O primeiro grito veio do curral. Em seguida, um clarão avermelhado riscou o escuro. O paiol ardia. Eduardo já descia os degraus em 2 saltos, escopeta nas mãos. Fiquem abrigados, ordenou aos poucos homens no terreiro. Quem tiver coragem comigo. Os peões espalharam-se. A poeira levantada pelos cascos misturou-se a faíscas que subiam da palha incendiada. Do outro lado da cerca, silhuetas montadas surgiram como sombras malditas. O gado, em pânico, arrebentava porteiras. Jagunços! Berrou Nicanor, o vaqueiro mais velho, já com o laço na mão. Isadora correu para o poço. Encheu baldes, molhou cobertores, jogou água na beirada do paiol. Organizou 2 rapazes da cozinha. Você, Soares, me ajuda a molhar o telhado. Não sobe, joga do chão. Assim, mira na chama que avança, comandou sem tremer. No meio da confusão, a voz de Otacílio cortou a noite. Bonita fogueira, fazendeiro, vamos esquentar o orgulho? Eduardo girou o corpo tentando localizar de onde vinha, mas os tiros começaram, secos, calculados. Não era batalha de honra, era roubo. O plano era espantar o gado, tomar o pasto vizinho e vender o que conseguissem antes do amanhecer. Cuidem dos animais, bradou Eduardo. Nicanor, abre a mangueira do fundo, guia o rebanho para o brejo que eles não atravessam fácil. Isadora atravessou o terreiro com um cobertor encharcado nos braços. Uma ripa do paiol, já consumida, cedeu. Anselmo, moço de 20 e poucos, ficou preso pela perna debaixo da madeira. O fogo rosnava a centímetros. Anselmo! Gritou ela, largando o cobertor e se ajoelhando ao lado dele. Não se mexa! Dona Isa, sai daqui, pelo amor de Deus! Tossiu ele, a fumaça queimando os pulmões. Ela ignorou o apelo. Puxou com as 2 mãos a ripa.
Incandescente sentiu a pele arder, mas não soltou. Eduardo a viu, correu até eles, chutou a madeira para longe e ergueu Anselmo no braço. Uma bala ricocheteou na parede da tulha e mordeu a lateral da barriga de Eduardo de raspão. Ele cambaleou, mas não caiu. Você está sangrando, Isadora sussurrou, comprimindo o tecido no ferimento dele com a mão queimada. Depois, rosnou arfando. Primeiro, os meus. Do escuro, outra voz. Seus? Ironizou Otacílio. Tudo vira de quem tem coragem de entomar. A fumaça engolia os olhos. O calor batia nas têmporas. Isadora puxou Eduardo pela mão. Vem pra cozinha, deixa que eu cuido. Se cair agora, acaba tudo. Ele hesitou um segundo, torcendo o pescoço para vigiar o curral. Nicanor e 2 rapazes tinham conseguido conduzir parte do gado para a mangueira do fundo. Outros animais estouravam a cerca e se dispersavam pelo campo. Os jagunços recuavam e avançavam como quem testa uma cerca viva. 1 minuto, cedeu ele, deixando que Isadora o guiasse. Na cozinha, ela rasgou uma toalha limpa e apanhou o pequeno estojo que sempre trazia consigo. Folhas de barbatimão, um punhado de sal grosso, álcool. Com movimentos rápidos, limpou o ferimento, estancou o sangue. Vai doer, avisou. Já está doendo, ele respondeu num quase riso de dor. De repente, um ruído seco na janela. Um braço enluvado atravessou a veneziana e apanhou algo na mesa. O velho caderno de Isadora, deixado ali num descuido que o medo provocou. Ela girou instantaneamente, mas um vulto já corria pela varanda. Não! Gritou, disparando para fora. Eduardo foi atrás, esquecendo a dor. Alcançou o ladrão na escada. Não era Otacílio, mas um dos seus homens. Agarrou-o pela gola. Os 2 rolaram na terra. O caderno voou, abriu no ar, folhas soltas se espalharam como pássaros feridos. O jagunço arrancou uma página com um mapa rabiscado e sumiu no escuro, levando o pedaço no punho fechado. Eduardo recuperou o volume ainda aberto e levantou, ofegante. Perdi uma página! Isadora sussurrou pálida, recolhendo os papéis sujos de terra. Ele levou uma parte... Eu trago de volta, disse Eduardo, com a ferocidade de promessa. Outro estampido ecoou. Os cães uivaram. Um fogo novo lambeu a beira do curral. Isadora correu de novo, agora com as folhas grudadas ao peito por instinto. Jogou o caderno para dentro da cozinha, trancou a porta e voltou à luta. Carregou baldes, molhou a palha, organizou gente. No caos, a figura de Luzia surgiu, tossindo. Menina, toma isso! Ela empurrou para Isadora um pano molhado. Prende no rosto. A fumaça mata sem alarde. A madrugada avançou como um açoite. Ao final, os jagunços recuaram, levando parte do gado e a certeza de que tinham ferido o coração do lugar. O paiol virou carvão. Metade da cerca estava no chão e no terreiro a equipe juntava o que restava de forças. Anselmo, com a perna enfaixada, agradecia baixo. Se a senhora não tivesse chegado... Disse a Isadora, você ainda tem mãe para abraçar. Vá para a cama que amanhã o dia vai cobrar. Ela respondeu cansada, mas firme. Eduardo encostou-se ao batente da cozinha, exausto. A camisa colada no corpo pelo sangue e pelo suor. Olhou a mulher à sua frente. Mãos chamuscadas, rosto sujo de fuligem, olhos acesos. E entendeu sem palavras o que até então fingira não ver. Aquela era a coluna que sua casa não tinha. Você salvou os meus, disse, rouco. Salvou a mim. Eu fiz o que precisava ser feito. Respondeu evitando o heroísmo. E você fez o mesmo. Houve um silêncio de reconhecimento mais forte do que abraço. Lá fora, Nicanor contou os homens. Faltava um. Antenor, sussurrou, olhando para o escuro. Encontraram-no junto à cerca quebrada, caído, a pele cinza de fumaça, as mãos agarradas ao cabo do laço. Um homem feito, marido, trabalhador de anos, vencido pela mistura de fogo e cansaço. A notícia percorreu a fazenda com o peso de uma pedra no peito.
Isadora se ajoelhou ao lado do corpo, fechou-lhe os olhos com delicadeza, como quem abençoa. Me perdoa por não ter chegado a tempo, disse baixo, para que só a noite ouvisse. Eduardo desviou o olhar, a garganta tomada. A morte não costumava visitá-lo na varanda. Era coisa que ele mandava outros enfrentar. Ali, porém, fora chamado pelo nome. E Isadora estava ao lado, sustentando o mundo com 2 mãos queimadas. Quando o sol, enfim, arranhou o horizonte, a fazenda parecia um retrato de ruínas. Cercas caídas, fumaça teimando em sair das cinzas, o curral vazio por metade. Luzia passou um pano, limpo nas queimaduras de Isadora, enquanto ela, teimosa, insistia em estar de pé. Senta um pouco, criatura, pediu a governanta. Ninguém é ferro. Se eu sentar agora, eu choro, e não posso, respondeu Isadora, segurando as lágrimas, com o mesmo pulso com que segurara a ripa ardendo. Eduardo apareceu com o caderno nas mãos. Entregou-o a ela com cuidado. Guarde melhor do que eu guardo o que tenho, disse, com a humildade de quem reaprende a falar. Eles levaram uma página, mas não vão levar o que é seu por dentro. Uma parte foi, admitiu Isadora, apertando o volume contra o peito. Mas o todo ainda está comigo. Ele assentiu. Olhou o terreiro, o corpo de Antenor coberto com um lençol, os homens de cabeça baixa. Eu prometo diante dessa casa, falou encarando a luz nascente, que esse luto não será em vão, que o que nos foi arrancado volta, nem que eu dê a minha vida em troca. Isadora ergueu os olhos para ele. Não era hora de declarar nada, mas alguma coisa passou entre os dois. Uma certeza amarga, feita de cinza e de promessa. Do lado de fora, o dia nascia sem festa. A dor tinha fincado estaca. E por mais que doesse, foi a dor que começou a costurar 2 destinos que antes só se esbarravam. A história seguia adiante, mais escura e por isso mesmo mais verdadeira. Depois da noite do ataque, a fazenda nunca mais foi a mesma. O silêncio das manhãs, antes quebrado pelo mugido do gado, agora parecia um luto constante. Eduardo caminhava pelos corredores da casa grande como um homem partido. O corte no corpo cicatrizava, mas a ferida que mais doía era a da alma. Na varanda, olhava o terreiro vazio e via o corpo de Antenor. Lembrava-se dos gritos, da fumaça, da perda. Não era só o gado que tinham roubado, era também a confiança dos homens e a dignidade de quem comandava. E em meio a tudo isso, a imagem de Isadora arriscando a vida para salvar um trabalhador não lhe saía da mente. Naquele fim de tarde, Eduardo a encontrou sentada na beira do curral queimado, com as mãos enfaixadas pelas queimaduras. Ela segurava um pano molhado sobre os dedos e encarava as cinzas, como se tentasse decifrar algo. Você devia estar descansando, disse ele, aproximando-se. E você devia estar agradecendo por ainda estar vivo, respondeu sem se virar. Ele respirou fundo, sentindo o peso da verdade. Eu não sei o que teria sido da fazenda sem você naquela noite. Teria sido o mesmo, disse, firme. A diferença é que talvez mais gente tivesse morrido. Eduardo a encarou. A expressão dura, mas não havia orgulho no tom. Havia apenas a franqueza de quem não media palavras. Por que fez isso? Perguntou. Você podia ter fugido, se protegido, mas ficou. Porque eu não sou covarde, disse ela, erguendo os olhos marejados. E porque eu sei o valor da vida de cada homem daqui. Não importa se sou cozinheira ou senhora. Dor é dor, perda é perda. Eduardo engoliu em seco. Ficou alguns segundos em silêncio, antes de confessar. Você tem razão. Eu sempre vivi cercado de luxo, acreditando que podia comprar qualquer coisa. Mas naquela noite percebi que não consigo comprar coragem e nem lealdade. Isadora respirou fundo e respondeu. O senhor só não percebeu que já tinha isso, mas não dava valor. Seus homens ficaram, lutaram por você. E eu também. Mas até quando? Orgulho não sustenta ninguém, senhor Eduardo. O fazendeiro baixou os olhos, vencido. Pela primeira vez, não havia argumento, não havia resposta pronta. Apenas a consciência de que estava diante de alguém
que dizia a verdade sem medo. No entanto, os dias seguintes foram de sombra. Otacílio não aparecia, mas a ameaça pairava no ar como tempestade prestes a estourar. Os trabalhadores andavam inseguros. Alguns falavam em abandonar a fazenda, outros reclamavam da injustiça de perder um companheiro sem que nada fosse feito. Numa tarde, reunidos no terreiro, um dos peões mais jovens explodiu. Doutor Eduardo, nós confiamos no Senhor, mas até quando? Vão ficar os homens caindo, o gado indo embora e a gente enterrando amigos sem justiça? O silêncio foi pesado. Eduardo abriu a boca, mas quem respondeu foi Isadora, com a voz embargada, mas firme. Eu também quero justiça, por Antenor, pela família dele, pelos que lutaram nessa terra, mas justiça não é vingança cega. Justiça é coragem com sabedoria. Os olhos de todos se voltaram para ela. Eduardo também a olhava e em seu peito nascia algo que não entendia. Respeito. Respeito que brotava da dor compartilhada. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Eduardo olhou-se no espelho e não se viu o mesmo. O reflexo lhe mostrava não o fazendeiro milionário, mas um homem ferido, sustentado por uma cozinheira rejeitada. Seu orgulho começava a ruir, e com ele a vida que conhecia. Porque às vezes, para que dois corações se unam, é preciso que tudo ao redor desmorone. E agora eu te pergunto, essa moça merece justiça? Então, deixa nos comentários. Justiça por Isadora. A cidade ainda comentava o ataque à fazenda. Uns diziam que era azar, outros cochichavam que Eduardo estava perdendo o controle. Mas havia quem soubesse a verdade. Otacílio estava por trás da emboscada. O capataz ambicioso já não escondia tanto sua audácia. Andava pelas ruas com um ar de vitória, como se fosse dono de tudo. Foi numa manhã de domingo, após a missa, que a justiça bateu à sua porta. O delegado, pressionado pelos comentários e pelas queixas dos trabalhadores, resolveu agir. 2 soldados chegaram à venda onde Otacílio bebia e o algemaram diante de todos. Você está preso por suspeita de incêndio criminoso e roubo de gado, anunciou o delegado. Isso é armação, gritou Otacílio, resistindo. Eduardo não aguenta perder e me põe a culpa. A cena atraiu a atenção da cidade inteira. Isadora, que estava na porta da igreja, viu quando o levaram. Uma mistura de alívio e medo tomou conta dela. Alívio porque, por um momento, parecia que a ameaça acabava. Medo porque sabia que homens como Otacílio nunca se rendiam de verdade. Na cadeia, Otacílio recebeu a visita de Eduardo. O fazendeiro, ainda com o ombro marcado pelo ferimento da emboscada, encarou o rival através das grades. Acabou, Otacílio. Você foi longe demais. Acabou? Ele riu, mostrando os dentes amarelados. Você acha mesmo que eu sou o único interessado no que aquela cozinheira guarda? Acha que eu inventei esse papo de caderno antigo? Não fale o nome dela, pois eu falo sim. Porque o segredo que ela esconde vai te destruir. Você pode me prender, Eduardo, mas não vai impedir que a verdade apareça. Eduardo cerrou o punho, mas se conteve. Sabia que, de alguma forma, Otacílio tinha descoberto demais. O que antes era apenas desconfiança, agora virava certeza. O segredo de Isadora estava em perigo. Naquela noite, ao voltar para a fazenda, Eduardo encontrou Isadora na varanda, olhando o horizonte. Ela não sabia ainda da prisão. Ele se aproximou devagar. Pegaram Otacílio. Está preso. Ela fechou os olhos, como quem respira fundo após um peso. Então o perigo acabou. Eduardo hesitou antes de responder. Não, ele sabe mais do que devia e fez questão de me dizer isso. Isadora apertou o caderno contra o peito. A lembrança da mãe veio forte, como se a voz dela ecoasse no vento. Só entregue quando o coração dele estiver pronto e quando a dor unir vocês. Esse caderno, disse Eduardo sério, não é só uma herança comum, é? Isadora baixou os olhos, sem coragem de mentir. Não, mas eu não posso contar ainda.
Eduardo segurou o braço dela firme, mas sem agressividade. Então me deixe proteger você. E quem me protege do Senhor? Retrucou, olhando nos olhos dele. O silêncio que se seguiu foi mais forte que qualquer resposta. Nos dias seguintes, a notícia da prisão de Otacílio correu solta. Parte da cidade comemorava, parte desconfiava, mas todos sabiam que a história não acabava ali. E estavam certos. Porque um homem como Otacílio, preso injusto ou não, sempre encontra uma forma de se vingar. E, enquanto ele roía ódio atrás das grades, Eduardo e Isadora se aproximavam cada vez mais, não pela beleza ou pela riqueza, mas pela dor que ambos carregavam. Dor essa que ainda estava longe de chegar ao fim. O sino da igreja bateu 3 vezes, chamando a cidade para a praça. Não era dia de festa nem de missa, era dia de apontar dedos. No coreto, o delegado ajeitou o cap e o bigode, tentando parecer mais importante do que era. Ao lado, o tabelião abriu o livro de atas como se fosse um juiz de toga. O povo se apertou em roda. Quitandeiras, lavradores, homens de chapéu de palha, mulheres com lenços na cabeça. O nome de Isadora corria de boca em boca, misturado a palavras pesadas. Roubo, encantamento, ouro. Trouxeram Otacílio algemado, mas de queixo em pé. Olhava a multidão como quem saboreia cada olhar de dúvida. Ao vê-lo, Isadora sentiu o estômago virar. Segurou o caderno junto ao peito, escondido sob o xale. Eduardo chegou alguns passos depois, firme, o ombro ainda duro do ferimento. Vamos dar início, anunciou o delegado. Este ajuntamento é para apurar os acontecimentos na fazenda do senhor Eduardo e as acusações de incêndio, roubo de gado e... pigarreou procurando as palavras. Possíveis ilícitos ligados a um objeto de valor mantido por esta moça, Isadora. Um burburinho ferveu. Ivone, a moça vaidosa da cidade, cortou o ar com a língua. Fala direito, delegado. Dizem que ela enfeitiça homem com comida e esconde ouro. O padre Benedito, que observava do adro, deu um passo à frente. Cuidado com as palavras, minha gente. A língua pode matar mais que faca. Otacílio ergueu as algemas como troféu. Querem a verdade? O incêndio foi briga de negócios. Mas esse caderno aí, apontou para Isadora, guarda mapas de pedras preciosas nas terras do fazendeiro. Ela se aproximou do patrão para abocanhar o que é dele. E agora quer posar de santa. Isadora respirou, segurando o medo pelos cabelos. Eu nunca me aproximei por dinheiro. Eu trabalho, cozinho, e cozinho para alimentar, não para seduzir ninguém. Bonito discurso, ironizou Otacílio. Mostra o caderno, então. Se é tão inocente, por que esconder? Os olhos da praça pousaram nela como pedras. Isadora sentiu as pernas tremerem, mas manteve a voz. O que eu guardo é herança de família. Não é para a curiosidade de gente que ri da dor dos outros. E não é para a ambição. Eduardo deu um passo à frente, encarando o delegado. Não há crime em guardar lembrança da mãe. Crime houve na minha fazenda. Fogo, sangue e um homem morto. E o mandante está aí. Acusa sem prova, debochou Otacílio. Nicanor, o vaqueiro, avançou. Prova foi meu companheiro Antenor no chão, as cercas em cinza e o gado levado à força. Ordem! Gritou o delegado, batendo no coreto. Estamos aqui para ouvir, não para brigar. Ivone não se conteve. E essa história de recompensa? Provocou. Ouvi dizer que a mãe dela prometeu riqueza a quem a moça escolhesse. Isso tem coisa errada. Isadora encarou a roda. Falou devagar, para todos entenderem. Minha mãe prometeu que um dia a verdade mudaria destinos. Não falou de colher ouro, falou de reconhecer valor. Valor não se mede em rosto, em espelho, nem em riso de praça. Um silêncio pesado desceu. Eduardo, com o rosto duro e os olhos úmidos, respirou fundo. Eu humilhei essa mulher na feira, disse para todos ouvirem. Fui soberbo e posso pagar por isso a vida inteira. Mas hoje digo, se há alguém aqui que honrou esta cidade naquela noite, foi ela. Salvou gente minha, segurou fogo com as próprias mãos,
Se o caderno dela tem segredo, que seja tratado com respeito. E se algum dia houver riqueza nas minhas terras, que esse caderno indique, declaro desde já. Parte será dedicada às famílias que sofreram, ad Antenor, e ao bem da cidade. Ouçam isso como compromisso. A multidão murmurou, surpresa. O tabelião ergueu as sobrancelhas, já coçando a pena para anotar. Registro a declaração pública. Otacílio gargalhou. Palavras bonitas, mas palavra de rico é vento. Querem prova? Gesto sutil com o queixo. Um garoto magricela, desses que sempre aparecem onde não deveriam, surgiu da beira da multidão e entregou algo às escondidas para um dos capangas soltos de Otacílio. O homem ergueu no alto uma folha suja e amassada, a página arrancada do caderno na noite do ataque. Aqui está, gritou o capanga, mapa das pedras da fortuna. A cozinheira é dona do segredo e o fazendeiro da terra. A cidade toda fica a ver navios. O alvoroço explodiu. Gritos cruzaram a praça. Mostra o resto. Isso é falsidade. Prende logo os dois. Confisca o caderno. O delegado nervoso suava. Diante desse novo elemento, determino que o caderno seja apreendido como prova, até que se esclareça a origem e a veracidade, declarou, tentando parecer firme. Isadora apertou o volume contra o peito, os nós dos dedos brancos. Luzia se colocou ao lado dela, postura de mãe. Esse caderno já passou por mãos limpas demais para ir parar em gaveta suja, disse a governanta, olhando o delegado no fundo dos olhos. Eduardo deu um passo, posicionando-se entre Isadora e os que se aproximavam. Tocar nesse caderno é tocar em mim. E, se for para ser apreendido, que seja lacrado na presença do tabelião, do padre e de 2 testemunhas da fazenda. Ou não sai desta praça. O padre Benedito ergueu a cruz. Concordo. Justiça sem transparência vira injustiça. O delegado, acuado pelo olhar da cidade, cedeu. Muito bem. O objeto será lacrado aqui, agora, com cera e selo do cartório. Fica sob guarda do templo até a análise, decidiu apontando para a igreja. E abro prazo de 8 dias para que as partes apresentem provas. O tabelião trouxe a cera, o selo, o barbante. Isadora, com as mãos trêmulas, pousou o caderno na mesa do coreto. O selo desceu vermelho como sangue e fechou o passado dentro do livro. A página roubada, brandida pelo capanga, foi tomada pelo delegado e também lacrada, enfiada num envelope. Fica tudo registrado, disse o tabelião, assinando com letra caprichada. Antes de ser levado, Otacílio plantou outra farpa. 8 dias passam rápido e ouro tem faro. Quem tem fome dele não dorme. Levaram-no de volta. A praça, devagar, se desfez, deixando poeira e desconfiança no ar. Isadora desceu do coreto mais leve e, ao mesmo tempo, mais exausta. Eduardo caminhou ao lado dela em silêncio até a sombra do jacarandá. Ele começou, sem encontrar frase. Hoje você falou com o coração, disse Isadora, ainda sem olhar para ele. Única coisa o coração que me foi a... Não vou te deixar sozinha nesses 8 dias. Eu nunca estive completamente sozinha, respondeu, mirando a igreja, onde o caderno agora dormia. Só precisei aprender a não temer a praça. O vento correu pela rua principal, levantando um cheiro de café torrado e terra. Em cada rosto ficara uma ponta de dúvida, outra de esperança. O julgamento não acabara, apenas trocara de palco. E à sombra desse intervalo, forças caladas já se mexiam, porque onde há segredo, lacrado sempre há quem invente chaves. E a dor, que parecia ter dado uma trégua, ainda tinha fôlego para forjar destinos. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixe nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais relatos que aquecem o coração e arrepiam a alma. Os 8 dias correram como quem foge da própria sombra. O caderno ficou lacrado no altar lateral da igreja, guardado pelo padre Benedito e vigiado pelo olhar da cidade.
Eduardo organizou a fazenda como pôde, reerguendo cercas, acalmando homens, enquanto Isadora, silenciosa, dividia-se entre a cozinha e as noites insones. A página roubada continuava nas mãos do delegado, também lacrada. O rumor de pedras da fortuna inchava feito rio de enchente. No 8º dia, ao badalar do sino, a igreja se encheu. O padre, o tabelião, o delegado, 2 testemunhas da fazenda, Nicanor e Luzia, e diante do altar, Isadora e Eduardo. O selo de cera foi quebrado, o barbante cortado, e o caderno voltou a respirar. Vamos por ordem, disse o padre. Primeiro a página que ficou na cadeia, depois o que o livro revela inteiro. O delegado abriu o envelope exibindo o papel amarrotado. Um mapa tosco, rabiscado a carvão, com cruzes marcando pontos de uma encosta e a caligrafia tremida. Pedras da fortuna. É isso que andam dizendo ser tesouro, resmungou o delegado. O tabelião virou-se para Isadora. E o resto? Ela abriu o caderno nas páginas costuradas pela mãe. Receitas, sim. Feijão tropeiro, bolo de milho, conserva de pinhão, e entre elas, trechos em latim torto, marcas de rumo, desenhos de pedras com letras gravadas. Minha mãe trabalhava com remédios de planta e sabia ler um pouco, explicou Isadora. O que parece mapa de ouro é, na verdade, um conjunto de marcos de pedra. Elas existem. Foram fincadas como Marcos de São Fortunato, que foi o antigo nome do bairro, quando ainda era gleba da Sesmaria. Padre Benedito aproximou o rosto, intrigado. Fortunatus. Passou o dedo na anotação. Isto aqui não é fortuna de riqueza. É Fortunato, o santo do antigo oratório. A grafia se perdeu com o tempo. E estes números? Perguntou Eduardo, apontando. Rumo de bússola e distância de passos grandes, respondeu Isadora. Minha mãe marcou um caminho de pedras, não para minerar, mas para chegar a uma coisa só, a nascente. Nascente? Nicanor franziu o senho. Água? Isadora assentiu, a voz firme, apesar do tremor nos dedos. Uma fonte escondida no pé do morro, que nunca seca. A gente chamava de olho da terra. A receita que salva. A mãe dizia que, quando a seca viesse, ali seria o remédio. Um silêncio reverente cobriu o templo. O povo respirou junto, como quem prova a água de uma vez. Padre Benedito fechou o caderno por um instante, com cuidado. Se isso for verdade, a cidade inteira muda de sorte. E tem mais, disse Isadora, virando a folha final, costurada com linha vermelha. Dali caiu um maço de papéis dobrados, envelhecidos. O tabelião apanhou, leu, empalideceu. João Bonifácio Amaral, murmurou. Este é o pai de Eduardo. Eduardo deu um passo à frente, surpreso. Meu pai? Escritura particular, explicou o tabelião, a voz ganhando peso. Seu pai comprou, há mais de 20 anos, um retalho de terra no entorno do Olho d'Água, no nome de... Procurou a linha. Alzira de Nazaré, mãe de Isadora. Documento assinado, mas nunca levado a registro. Junto, uma carta de próprio punho. Guardo no livro das receitas o destino lembrado que um dia se eu faltar, que o direito fique com quem trabalha e cuida do que é de todos. É a letra do seu pai, Eduardo. O fazendeiro inspirou fundo, como quem recebe uma pancada e não quer tombar. Meu pai... comprou terra no nome da mãe dela? Parece que sim, confirmou o tabelião. E descreve que era para proteger a nascente do comércio de água e para garantir sustento às famílias do entorno nas secas. Se a escritura for reconhecida, o olho d'água e a faixa ao redor pertencem por lei e vontade expressa a Alzira e descendentes. A você, Isadora. A igreja murmurou como mar. Alguém cruzou o peito. Luzia apertou as mãos, emocionada. O delegado perdeu a pose por um instante. O que estava em jogo não era só ouro que se gastava, era a água que salvava. Eduardo baixou os olhos, o rosto aberto em espanto e dor. Meu pai nunca me falou disso. Padre Benedito pousou a mão no ombro dele.
Talvez esperasse que você aprendesse a ser dono de gente com caridade, e não de terra apenas. Isadora, pálida, olhava os papéis como quem encara um retrato de família que não sabia existir. Ele conheceu minha mãe. A voz saiu fina, e confiou nela o que ninguém confiaria. Confiou, disse o tabelião, e pediu testemunha da própria consciência. O delegado pigarreou, tentando recompor a autoridade. Diante dos documentos, proponho diligência imediata. Vamos à encosta. Quem sabe não é tudo lenda. Saíram da igreja como um cortejo, com o sol baixo derramando ouro nas copas. A comitiva seguiu pelo caminho de terra. O padre, o tabelião, o delegado, 2 soldados, Nicanor, Luzia, alguns moradores e, à frente, Isadora com o caderno aberto, Eduardo ao lado. A cada cruz marcada no papel, encontravam uma pedra antiga no campo, com um F toscamente talhado. Eram marcos, sim, era um caminho. Mais 40 passos grandes. Isadora contava, respirando curto. Depois, virara ao nascente. Subiram uma lomba. No sopé do morro, entre samambaias e pedras negras, o rumor apareceu antes da vista. Água. Som de água correndo por baixo de pedra. Isadora afastou a moita de taquaras com as mãos queimadas e, de súbito, o brilho. Um olho d'água cristalino, jorrando silencioso, encanado por mãos antigas com pedras cuidadosamente assentadas. Ao lado, uma cruz de madeira já gasta com a mesma letra do papel. São Fortunato. Ninguém falou primeiro. Quando falaram, foi baixinho, como se estivessem dentro de igreja. A Mãe do Céu, sussurrou Luzia, os olhos marejados. Isso é milagre. Nicanor ajoelhou, meteu as mãos em concha e bebeu. A água parecia ter memória de chuva e de infância. Eduardo aproximou-se devagar, ainda pasmo. Isadora tocou a borda de pedra, os olhos brilhando. Está aqui, onde sempre esteve. O tabelião limpou a garganta. Pelo documento, o olho d'água e a faixa de proteção são dela. Mas Álvaro buscou os olhos de Eduardo. Há um trecho que diz: o dono desta casa saberá, se for digno, dividir o que dá vida. Eduardo fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, havia neles menos orgulho e mais homem. A água não tem dono, disse enfim. Se a escritura reconhecer Isadora, é dela por direito. Mas este olho vai ser cercado e cuidado para a cidade inteira. Ninguém vai pagar por sede. E se alguém provar contrariar isso, me enfrenta. Isadora virou-se surpreendida. As palavras dele vinham limpas, sem floreio. Eu não quero nada sozinha. Quero cumprir o que minha mãe deixou. Que isso sirva para quem precisa. E estendeu os papéis para Eduardo. Fique com as cartas do seu pai. São memória sua, eu fico com o caderno. E com a responsabilidade. Ele não pegou. Empurrou de volta com gentileza. A memória é nossa, Isadora. O nossa pousou nos ombros dos dois como um chale. Um tiro rompeu o instante. Seco próximo. Passarinhos estouraram do mato. O estalo ecoou no paredão de pedra. O delegado se desequilibrou, os soldados puxaram as armas. Abaixem! Gritou Nicanor. Do alto da encosta, um vulto correu por trás das pedras. Outro tiro, agora mirando a lamparina que o padre levava, que estilhaçou no chão. O cheiro de pólvora tomou o ar. Covarde! Rosnou Eduardo, avançando um passo à frente de Isadora, protegendo-a com o corpo. Uma voz conhecida, soprada pelo vento, respondeu: não tem milagre que salve orgulho quebrado. Era Otacílio, foragido, ou solto por mãos que preferiam a desordem. O clarão do cano sumiu outra vez atrás das pedras. Os soldados se espalharam, o delegado em posição. Ninguém via. Com precisão, a nascente cintilou, teimosa. Padre Benedito ergueu a voz, forte como sino. Isto aqui é vida. Quem atira contra a água atira contra si mesmo. O silêncio veio em resposta, denso, antes de novas passadas se perderem no mato. Os soldados subiram pelo lado, rastreando. O som de galhos partidos foi ficando longe. Por ora, a ameaça recuava, mas deixava o recado.
A descoberta não traria só alívio. Também chamaria a violência dos que se alimentam da cobiça. Isadora, ainda agachada, encostou a testa na pedra fria. Eduardo ajoelhou ao lado, ofegante. Eu pensei que ia te perder aqui, disse ele, a voz rachada. Eu já me perdi tantas vezes que aprender a me achar foi o único jeito de seguir, respondeu, sem soltar a borda da nascente. Ele tocou de leve a mão enfaixada dela. Então me deixa aprender com você. O sol baixava, dourando a água. O grupo, aos poucos, se recompôs. O tabelião anunciou, formal, lavrarei ata, nascente encontrada, marcos confirmados, escritura apresentada. Requereremos registro e proteção legal da área. Fica público. Eduardo ergueu-se, os olhos ainda úmidos. E fica prometido. O que a dor abriu, a gente não fecha com egoísmo. Esta água vai ter o nome de Alzira, e quem chegar aqui com sede bebe. Quem chegar com doença trata. Quem chegar com ódio vai ter que se ver com a cidade inteira. Isadora sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sorriso pequeno, mas verdadeiro. Havia beleza ali, uma beleza que não se achava em espelho, mas em gesto e coragem. A recompensa prometida não era ouro que se esfarela, era a fonte que ressuscita. E naquela beira de pedra, diante da água que não cessa, dois destinos começaram, enfim, a beber um do outro. Ao longe, porém, a mata guardava passos que não tinham acabado. E o que viria depois, a dor que ainda faltava e o amor que se levantaria dela, já se alinhava no horizonte, pronto para provar que reviravoltas não pedem licença. Chegam quando o coração está quase aprendendo a descansar. O sol já havia se posto quando todos retornaram da nascente. A cidade falava em milagre, em justiça, em promessa de fartura, mas Otacílio, agora fugitivo, rondava como uma sombra, disposto a não deixar que a paz se firmasse. A notícia de que ele tinha aliados espalhados pelo caminho fez a noite da fazenda pesar mais do que o normal. Eduardo não pregou os olhos. Ficou na varanda, arma encostada à perna, vigiando cada som na escuridão. Isadora, no quarto dos fundos, rezava baixinho com o caderno de receitas sobre o colo. Ela sabia, todo segredo revelado cobra seu preço. Na madrugada, o silêncio foi rompido pelo relincho de cavalos. Um estampido de tiro ecoou contra a porteira. Os cães latiram desesperados. Eduardo se ergueu de um salto. É ele, murmurou, os olhos faiscando. Antes que pudesse dar ordens, a porta dos fundos foi arrombada. Dois homens armados avançaram direto contra Isadora. Ela gritou segurando o caderno. Eduardo correu, mas Otacílio já surgia atrás dos capangas, rindo, com os dentes amarelados. Chega de brincadeira, rugiu. O livro é meu. Um dos homens agarrou Isadora pelos braços. Eduardo não pensou, atirou. O primeiro capanga caiu. O segundo reagiu, a bala acertou o ombro do fazendeiro que cambaleou, mas não caiu. Isadora, numa força desesperada, mordeu o braço que a prendia e conseguiu se soltar. Correu até Eduardo, segurando-o antes que ele tombasse. Não desiste, senhor, sussurrou ela, ofegante. Otacílio avançou, faca em punho. Você tirou tudo. De mim, Eduardo. Agora vou tirar o que é seu. Foi então que Isadora se colocou entre os dois. Os olhos dela brilhavam como brasas. Não! Se a raiva é contra mim, termina aqui. Otacílio congelou por um instante, surpreso com a coragem da moça. Eduardo, mesmo ferido, tentou se erguer para protegê-la, mas não teve tempo. A faca brilhou no ar, e foi nesse segundo que Nicanor, o vaqueiro, surgiu pela lateral e se lançou contra Otacílio. O choque dos corpos derrubou ambos no chão. A faca escapou, caindo no terreiro. Houve luta rápida, brutal. Ao final, Otacílio ficou estendido, imobilizado, e Nicanor, ofegante, ergueu-se com as mãos sujas de sangue. Acabou, desgraçado, cuspiu no chão. Os soldados chegaram logo depois, chamados pelo barulho. Otacílio foi algemado, ensanguentado e derrotado, levado sob os gritos da madrugada. A ameaça terminava ali, mas o preço já estava cobrado.
Eduardo mal conseguia respirar de dor e Isadora chorava, pressionando o pano contra o ombro dele. Não me... Deixa, ele disse com a voz fraca. Eu não aguento sem você. Ela apertou a mão dele com força. Não vai me perder. Nem a dor vai separar o que já foi unido. Na manhã seguinte, a cidade se reuniu outra vez diante da fazenda. Não havia festa, mas sim silêncio respeitoso. Eduardo, enfaixado, estava de pé, apoiado em Isadora. E foi diante de todos que ele declarou: o caderno dela não é de ouro, é de vida. Foi a coragem dessa mulher que salvou esta casa, estes homens e a nascente que agora pertence a todos. Eu humilhei Isadora diante da praça. Hoje me coloco diante de vocês para dizer: eu a amo. Um murmúrio correu pela multidão. Isadora, surpresa, deixou as lágrimas caírem. Eduardo continuou: se alguém merece ser dona desta terra, desta água, deste destino, é ela. Eu só quero estar ao lado, aprendendo. O padre Benedito ergueu a cruz. Que o amor, forjado na dor, seja a verdadeira fortuna que São Fortunato guardava. E assim foi. A nascente passou a abastecer a cidade inteira. Isadora tornou-se símbolo de coragem e Eduardo de humildade conquistada. A dor que os uniu não se apagou, mas virou força. E naquela manhã clara, com a água correndo fresca pelo campo, o povo entendeu. A recompensa prometida não era ouro escondido, mas um amor construído em meio às cinzas. Um amor que nem a morte conseguiu arrancar. Os dias que seguiram foram de reconstrução. A fazenda, antes marcada pela fumaça e pela dor, começou a florescer novamente. Os homens, antes amedrontados, voltaram a confiar. As famílias vizinhas vinham buscar água na nascente e sempre saíam de lá com mais do que sede saciada. Saíam com esperança renovada. Isadora assumiu a cozinha, mas não apenas como cozinheira. Seu tempero ganhou fama, suas receitas se espalharam, e o povo já não a chamava de rejeitada, mas de guardiã. O caderno, agora preservado como relíquia, era respeitado não pelo mistério de riquezas, mas por representar memória, força e vida. Eduardo, por sua vez, já não era o mesmo homem. O orgulho que um dia o fez rir de uma mulher na praça, agora tinha se transformado em humildade. O fazendeiro milionário, forte e temido, se tornara exemplo de quem aprende a se dobrar diante da verdade e da dor. Ao lado de Isadora, descobriu que sua maior riqueza não estava no gado nem nas terras, mas na mulher que o ensinou a olhar para além de si mesmo. E assim, de um encontro marcado pela rejeição e pela vergonha pública, nasceu uma história de dor, coragem e amor. Uma história que uniu dois corações por caminhos que só a vida poderia traçar. A recompensa prometida estava ali, diante de todos, a nascente, a esperança e o amor. Porque no fim, a frase que parecia de humilhação, "Não sou bonita, mas sei cozinhar, Senhor", tornou-se a lembrança de que a beleza verdadeira não está no rosto que envelhece, mas na coragem que permanece. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários, quero muito saber. E não se esqueça, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também ama histórias da nossa época. Clique na próxima história, porque nos vemos lá, em mais um relato emocionante que vai tocar o seu coração.